Glória a Deus pela sua vida, você que ligou o seu computador, celular, televisão, eu não sei, mas se reuniu com a igreja para juntos adorarmos ao Senhor, o Deus que tudo criou, que tudo formou e tudo redimiu naquela cruz, através do seu Filho Jesus. Se concentre agora nesse momento de louvor e adoração. Peça que o Espírito Santo revele a você quem é Jesus. Peça que o Espírito Santo enche sua casa de amor, enche a sua casa de graça superabundante. Peço que o Espírito Santo derrame sobre você entendimento sobre tudo que vai ser falado aqui nessa noite, cantado. Adore junto conosco, abra o seu coração. Nosso desejo é que você exalte o Senhor junto conosco nessa noite. Aleluia. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. E nós celebramos ao Senhor Jesus. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono. O Senhor é alto, o Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. Te exaltamos, te exaltamos. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Te exaltamos, porque tu és santo, santo, maravilhoso Jesus. E nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.
Aleluia. Será que você pode continuar com seus olhos fechados e continuar exaltando ao nome do Senhor? Esse início de culto nós queremos, Deus, levantar o teu nome aqui. Queremos te exaltar, Pai, acima de todas as coisas. Tu és o centro das nossas vidas, tu és exaltado sobre todas as coisas. Deus, nós adoramos ao Senhor Jesus. Adoramos por quem o Senhor é e não por aquilo que o Senhor faz. Deus, tu és santo e nós desejamos ser exatamente como o Senhor é. Nós, Deus, te adoramos neste lugar porque tu és um Pai amoroso. Obrigada, Senhor, por encher o nosso coração, por usar tanto esse tempo, Pai, para tratar as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem nos pegado no colo. Obrigada, Deus, porque independente do que é aquilo, Deus, que cada um tem passado, Deus, pessoas que estão bem nesse tempo, pessoas que não estão, nós choramos, Pai, com essas pessoas, mas nós temos visto o quanto o Senhor é fiel. O Senhor é um Deus imutável. Tu és um Deus que não muda. Tu és um Deus que prevalece sobre todas as coisas e nós te exaltamos. E como igreja do Senhor reunida neste lugar, como igreja que te ama, como igreja que te coloca em primeiro lugar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nós queremos, Deus, te exaltar e te glorificar acima de todas as coisas. Seja o primeiro neste culto, Pai, seja o primeiro nas nossas casas, seja o primeiro, Deus, nas nossas vidas do início ao fim. Seja, Deus, entronizado em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, Pai, e ensina-nos, Deus, a ouvir o Teu coração, a entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias, para que outras vidas, para que outros filhos, para que pessoas que estão precisando de esperança possa ser alcançada, Deus, porque eu decidi, Deus, ser boca do Senhor nessa terra, porque cada um dos teus filhos neste altar decidiram ser boca do Senhor nesta terra, porque cada família, Deus, decidiu ser motivo de esperança para outras pessoas em nome de Jesus. Por isso vem, faz algo diferente, Deus, na nossa vida nesta noite. E usa-nos, Deus, e faz através das nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A graça e a paz esteja sobre você, querido, nesta noite, em nome de Jesus. Quero que você pegue a sua Bíblia e você abra aí comigo em Romanos. Romanos capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 e depois nós vamos para o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar o próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. E aí o versículo 13, que Deus, a fonte de esperança, se encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos chamados, queridos, para abençoar outras pessoas. Não que a gente seja forte, né, queridos? Tem tantos desafios nessa vida e quantas vezes que a gente não se sente nada forte, mas quando nós bebemos da fonte, quando nós recebemos de Deus, quando nós conseguimos adorar esse Deus tão maravilhoso como nós já começamos a fazer aqui, nós somos reabastecidos e nós tornamos fortes diante das nossas fraquezas. E aí, querido, à medida que nós recebemos, nós somos desafiados a compartilhar dessa viva esperança que o Senhor faz brotar na nossa vida, no nosso coração. Eu quero declarar sobre o teu coração que nesta noite você possa beber, que você possa se encher de toda a esperança que vem do Senhor e que Ele te encha de toda alegria e paz. Se você tiver fé, hoje você vai se reabastecer na esperança e você vai ser plenamente cheio de alegria e paz.
que o Senhor seja a tua fonte, que o Senhor seja aquele que te guia em todo tempo, mas que você jamais se esqueça que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua casa, para que outras pessoas que estão fracas, que estão sofrendo, pessoas que estão desesperadas, totalmente sem esperança alguma no seu coração, que essas pessoas sejam alcançadas através da sua vida em nome de Jesus, seja fonte de esperança para outras pessoas em nome de Jesus. Aproveite esse culto, querido, para se desligar de todas as coisas. Não se distraia, mas foque naquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração. Continue adorando conosco. Convide o Senhor para reinar aí na sua casa mais uma vez e que seja um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Adore o Senhor conosco em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, amém? Se prepara aí para bater palma, ficar em pé, pular, não sei como que é na sua sala, onde você está, mas não fica parado, não fica estático, vamos nos mexer. Vem, esta é a hora de adoração. Estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Esta é a hora de adoração.
continuar louvando o Cordeiro da nossa salvação, Jeová, o Cavaleiro do Senhor. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová, cavaleiro, que cavalga para vencer. Seus inimigos cairão diante de ti, cairão. Vem, Gabriel. Sobre sua vida, sobre sua vida, ó meu irmão, não vale encantamentos. Sobre sua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama de arde no seu arraial. Ouve-se vivas de júbilo, e a vitória já é do Senhor. No seu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, quem cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Tu és vitorioso, Jesus. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama de arde no teu arraial. No teu arraial. E Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos
Jesus. Oh Senhor, Tu és grande e poderoso. Não existe alguém que se compare a Ti em força, formosura, santidade. E nós estamos aqui, Pai, para exaltar, louvar e Te bendizer. Toma o Teu lugar de honra nos nossos corações. Toma o Teu lugar de honra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda
Glória a Deus, querido, pela tua vida e pela sua família. E aí é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Nós estamos aí finalizando mais um mês, mais um tempo em que nós estamos isolados, já completando aí mais de 2 meses, né? E nós estamos edificando a nossa casa, edificando a nossa família. O mês de maio é um mês que é falado muito sobre a família, nós falamos sobre isso nas nossas células. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo a partir desse livro. Até quero indicar para você, esse livro aqui é do Luciano Subirá, é sobre conceitos da família diante de Deus e aquilo que Deus tem. Nós sabemos disso, o ministério do Luciano Subirá é muito marcado porque ele é um homem que coloca a Bíblia, fala muito sobre a Bíblia. Então, quando você abre esse livro, você vai ver que tem referências bíblicas de ponta a ponta. Muito do que Deus quer falar conosco no dia a dia e também nesta noite eu espero alcançar o teu coração. Então, se você puder, leia. E todas as vezes que a gente fala sobre família, eu quero frisar isso para você. Ele começa o livro falando para solteiros, sobre a importância dos solteiros começarem a ler sobre família. Por quê? Quantas vezes que nós, que ainda não casamos, nos intimidamos a falar desse assunto, pelo fato de não ter uma autoridade, por não ter experimentado, ou também por muitas vezes as pessoas falarem, é porque você não é casado, porque você ainda não tem experiência, deixa você casar. Todas as vezes que a gente fala sobre querer casar, as pessoas já criam algumas resistências. São poucas pessoas que motivam a gente. E nós que estamos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, precisamos motivar os solteiros. E no início desse livro, o Luciano fala, você que é solteiro, você precisa ler esse livro, porque você terá chances, ou as chances irão diminuir nos erros, você irá errar menos, porque aquilo que Deus gera é eterno, e aquilo que Deus tem para nós pode atingir, ou tudo que nós fazemos atinge a nossa casa. E outra coisa que eu queria aí que você começasse a pensar é sobre a tua casa e sobre a sua família. Certamente muitas lembranças virão aí na sua cabeça, algumas coisas vão ressaltar, né? A figura do seu pai, a figura da mãe, ou a sua postura, aquilo que você tem feito, aquilo que você não tem feito, ou você vai lembrar das histórias, ou da sua infância, muita coisa passa na nossa cabeça. E eu queria queria nesse momento compartilhar um pouquinho da minha vida. A minha mãe é o meu maior exemplo, é a mulher que eu olho e falo, eu quero ser exatamente igual essa mulher. Uma das coisas que Deus tem me tratado, eu falei isso em algumas pregações, é sobre as emoções. Deus colocar as emoções no lugar. E uma das coisas que eu fiquei refletindo nesse tempo é sobre o fato de querer ser tão igual a ela, que ela é toda certinha, toda bonitinha, toda boazinha. E eu sempre falo isso, eu sou muito diferente dela. E às vezes eu até coloco um peso sobre mim, por ela ser um referencial. Lógico que tem a parte boa, que eu quero ser mansa, que eu quero ser como ela, mas existem algumas coisas da minha personalidade que não irão se encaixar. Isso é Deus moldando e é isso que Deus quer tratar na nossa caminhada também. Mas eu admiro muito essa mulher e eu vejo muito Deus na caminhada dela, mas nem sempre foi fácil. A minha mãe, ela foi criada só pela minha avó, então ela não teve a presença do pai dela ali na casa dela. A minha avó foi pai e mãe, foi aquela que sustentou os 4 filhos. E quando a minha mãe começou a ensinar, tanto eu quanto a minha irmã, minha mãe, eu lembro disso desde quando nós éramos pequenas. Minha mãe falando do valor da família e o valor de ter um pai, de ter um homem dentro de casa. E eu sempre admirei a forma como a minha mãe edificou. Eu sempre falo isso, que a minha mãe é a mulher sábia lá de Provérbios, que edificou a casa. Sem falar muita coisa. A minha mãe, com a postura dela, ela ganhou meu pai e nós podemos contar essa história que meu pai aceitou Jesus nos últimos meses, perdeu a oportunidade de viver para o Senhor, mas nos últimos meses ele aceitou Jesus e realmente ele se derramou aos pés. Minha mãe orou pelo meu pai durante 31 anos na caminhada dela, mas o que eu quero ressaltar aqui com você é sobre aquilo que ela ensinou, aquilo que nós
temos a oportunidade de ensinar dentro da nossa casa. Aqui eu quero frisar essa parte, o fato de entender o valor da família, mas também a figura que ela colocou aí, que ela sempre mostrou para nós a importância de ter um pai. E sempre ouvi, eu não lembro e eu nunca vi histórias da minha mãe denegrindo a figura do meu pai em casa, e isso é muito importante para nós. Diante disso, querido, o que eu quero frisar para você é que Deus vai usar a figura familiar, Deus vai usar as pessoas na nossa casa para se manifestar a nós. Ele, como um pai amoroso, uma figura paterna, um Deus que se revela como um pai. Muitas vezes nós estamos enxergando quem Ele é, da forma como nós enxergamos o nosso pai. Quando eu era nova, quando meu pai era vivo, meu pai viajava muito. Mas meu pai sempre me tratou como uma princesa, sempre proveu todas as coisas em casa, sempre foi presente, mas ele sempre viajou muito. A figura que eu tive de Deus durante muitos anos da minha vida é que Deus, Ele estava presente, que Ele era o Deus provedor, mas que Ele demorava para chegar. Então, em todas as minhas orações, e eu tenho que tomar cuidado nisso até hoje, que em muitas das minhas orações eu creio. Eu sempre prego isso e eu creio que Deus pode fazer e que Deus vai fazer. Mas muitas vezes eu fico assim, Deus vai, mas é lá na frente. Deus vai fazer, mas vai demorar. Porque até o dia que Deus me revelou e Deus trouxe isso e transformou muito. Já mudei muito em relação a isso. E creio num Deus que é presente, que age de forma presente. Mas tudo aquilo que é ensinado para nós na nossa caminhada, isso reflete muito em toda a nossa história. A figura que você tem dos seus pais, a forma como você foi criado, reflete muito na sua caminhada. E muitas vezes nós precisamos de cura, nós precisamos do toque do Senhor sobre nós. Esse mês é um mês especial e que fala sobre a família, mas nós precisamos edificar todos os dias. Você, como solteiro, edificando a sua vida como filho, como parte integrante de uma família, você sempre vai ser família, mas também investindo para que você possa dar o melhor. Assim como eu acabei de contar sobre a história da minha mãe, aquilo que ela não viveu, ela proporcionou a nós. E aquilo que também muitas vezes eles erraram, eles falharam com a gente, mas que eu e a minha irmã, nós podemos dar um futuro, nós podemos ser muito melhores na nossa família. Quando Deus está à frente, Ele nos ensina, nós sempre seremos melhores e escreveremos histórias melhores. A palavra do Senhor, e aí eu quero frisar esse versículo com você. Hoje eu não vou focar no versículo, mas nós vamos falar sobre esse tema família. Mas um versículo que eu quero que você tome como promessa sobre a sua vida e sobre a sua casa é Atos, capítulo 16, versículo 31. A palavra diz assim para nós: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Atos 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. E aí eu quero aí colocar para você essa ideia de Deus ao nosso respeito, ou a ideia de Deus em relação à família e o que Deus pensa em relação à família. Deus não nos trata apenas como indivíduos. Deus, Ele nos vê como família. Todas as vezes que Deus atinge a vida de um indivíduo, Deus quer atingir a vida de toda a sua família. Deus tem propósito. O maior projeto de Deus para as nossas vidas é família. Lá em Salmos, capítulo 68, versículo 6, a palavra do Senhor diz, eu vou ler só a primeira parte: Deus dá uma família aos que vivem só. Se você não casou ainda e tem esse desejo, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Deus não quer que ninguém caminhe só. Ou você que mesmo está numa família e se sente só, Deus tem colocado pessoas ao seu redor para caminhar, porque o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente caminhe com pessoas, que a gente tenha relacionamento e jamais vivamos uma caminhada solitária. Então deixa o Senhor te curar e deixa o Senhor mover sobre o seu coração. É propósito dele para nossa caminhada. Tudo que Deus tem para a vida de um indivíduo, para a vida de uma pessoa, ela vai afetar a vida daquela pessoa, vai transformar a vida daquela pessoa, mas é para que alcance todos aqueles que estão
perto. É promessa de Deus que, à medida que eu sou abençoada, a minha família também é abençoada. À medida que eu sou abençoada, a minha igreja, a família da fé, também é abençoada. Por isso que nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor, porque tudo aquilo que nos atinge quem está perto de nós. É verdade que a salvação é individual. A decisão por aceitar Jesus e por me render aos pés de Jesus, só eu posso tomar. Muitas vezes nós sofremos com a salvação de pessoas que estão dentro da nossa casa. Como eu disse para você, minha mãe orou 31 anos, orando pela salvação do meu pai constantemente, e Deus honrou a vida dela, mesmo ali naqueles últimos meses de vida, Deus honrou. Mas quantas vezes que nós sofremos, nós jejuamos, nós choramos, nós sofremos pelas escolhas erradas dele, mas o Senhor honrou a vida dela. Então não desanime, ore por outras pessoas, mas a salvação é individual sim, mas à medida que eu escolho outras pessoas, é alcançada pelo poder que há no nome do Senhor. Porque Deus não nos vê de forma isolada. Deus quer abençoar tanto as nossas vidas como todas as pessoas. E aí nós vemos isso através de algumas pessoas, de algumas figuras na palavra do Senhor. Primeiro eu quero falar então da vida de Abraão. Abraão foi um grande exemplo para nós. E aí eu também quero te chamar a atenção que desde o início, desde Gênesis, Deus está o tempo todo falando sobre família, famílias sendo consolidadas, famílias crescendo. Nós vemos isso em Adão e Eva, a ordem de multiplicação, e assim nós vemos várias histórias sobre família. E aqui sobre a vida de Abraão, eu quero ler, se você não está com sua Bíblia aí, pegue que eu quero passar em alguns textos bíblicos. A palavra do Senhor diz para nós em Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1 até o 3. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha como Deus é. À medida que Abraão, aquele que foi chamado, ele saindo da sua casa, da casa do seu pai, pegando a sua família e indo para a terra que Deus queria dar a ele. Então ele é abençoado, a sua família é abençoada, e todas as famílias da terra serão abençoadas. É Deus fazendo em mim, ele faz através de mim, e ele alcança todo mundo que está perto de mim. Depois nós vemos na vida de Noé, e aí nós vemos outra história ali em Gênesis capítulo 6, nos versículos 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram, tudo que há na terra morrerá. Com você, olha aí mais uma vez o indivíduo, porém firmarei a minha aliança, portanto entre na arca com a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dele. Com você eu farei uma aliança, mas a sua esposa, as suas filhas serão, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos serão alcançados. Noé foi alcançado. Noé passou por um processo de livramento de Deus, para que ele e a sua família não morresse ali no dilúvio, e toda a sua família também foi alcançada. Depois nós vemos lá em Gênesis capítulo 19, dos versículos 12 ao 17, a palavra contando a história de Ló. Também quero ler com você. Gênesis 19, a partir do versículo 12. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade?
Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar, presta atenção nisso, os noivos de suas filhas, e eles saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome a sua mulher e as suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. E aí nós vemos aqui, queridos, a posição de Ló, e aí logo à frente nós vamos ver aí o resultado da sua esposa também, mas nós vemos aqui que Deus fala com Ló: saia depressa, e nós vemos que os seus genros, eles desprezaram, eles zombaram, porque eles acharam que Ló estava brincando. Nós vemos logo depois, e aí o texto é longo aqui, mas nós vemos todo o capítulo 19, que logo depois a palavra do Senhor foi: vocês vão seguir o caminho, não olhe para trás. E aí nós sabemos aí da história da esposa de Ló, que ela vira para trás, ela olha, ela vira uma estátua de sal. Com certeza essa mulher estava sentindo saudades, ou estava curiosa por aquilo que estava acontecendo, e ela estava dando mais atenção ao que tinha ficado para trás do que Deus tinha para o futuro. E aí nós vemos, infelizmente, esse final da sua família. E depois nós vemos as suas filhas preocupadas porque não tinha outros homens para que elas pudessem ter filhos, e elas cometem pecado, e elas ficam grávidas. As 2 filhas, e elas embriagam o pai, e as 2 ficam grávidas do pai. Nós vemos aqui que lá em 2 Pedro, eu também quero ler com você o que diz respeito à vida de Ló, que Ló foi chamado como um homem justo. Olha o que a palavra diz para nós, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6. Mais tarde, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecera aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Nesse pequeno trecho que nós lemos 3 vezes, a palavra diz que ele era um homem justo, e diz sobre uma alma justa. E nós vemos aqui que esse homem foi totalmente íntegro na presença do Senhor. A sua família tinha tudo para ser alcançada, mas a família, aquelas pessoas que entendem que podem ser abençoadas, serão alcançadas pela bênção que Deus tem. Mas nós não podemos esquecer, a salvação é individual. A nossa vida, nós podemos dizer sim ou não para os propósitos de Deus, dizer sim em andarmos nos caminhos do Senhor ou não, é uma escolha minha e sua, e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E infelizmente a família de Ló foi alcançada pela desgraça, e infelizmente nós vemos aí a trajetória que não foi feliz pela escolha deles mesmos, mas Deus queria salvar toda a família. E aí por isso que nós precisamos, como filhos de Deus, como servos, crer naquilo que a palavra diz para nós. Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. É promessa de Deus para nós. E quando nós entendemos esse projeto maravilhoso de Deus para a nossa vida, nós entendemos verdadeiramente o valor que a família tem. Famílias inteiras podem transformar a sociedade, famílias inteiras podem ser diferencial onde estão para alcançar outras pessoas. Nós vemos ainda na vida de Abraão, ali no texto que a gente leu de Gênesis 12, nós vemos que o plano de Deus é que ele fosse abençoado, que a sua família fosse atingida, alcançada, abençoada, e que todas as famílias da terra fossem também abençoadas. E aí nós vemos isso em várias outras pessoas
que mesmo não conhecendo o Senhor, mas também foram alcançadas. Abra comigo lá em Gênesis ainda, capítulo 39, nós vemos aí a história de Potifar. A palavra diz para nós em Gênesis 39, versículo 5: a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. E aí nós vemos que por causa de um compromisso de um homem, outras famílias foram alcançadas, foram abençoadas. Também em Êxodo capítulo 1, versículo 21, conta a história ali das parteiras. E a palavra do Senhor diz para nós: e porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. O temor gerou aí então uma promessa e gerou um presente de Deus para a vida delas. Não é bom que ninguém fique só, e Deus então dá família para essas mulheres. E aí nós vemos também, diante da história de Obed-Edom, nós vemos que Deus ali alcança também a sua família. Ali em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, a palavra diz assim: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. A presença de Deus faz com que a nossa vida, que a nossa família seja o tempo todo próspera. Depois nós vemos tudo que Obed-Edom conquistou, mas nós vemos ali quando a presença de Deus chega, a vida dele e toda a sua família também foi alcançada. Deus não somente abençoa ou tem prazer em abençoar a família como um todo, mas Deus tem prazer em abençoar o homem com família. O maior presente de Deus é abençoar a pessoa, o indivíduo, com uma família. E aí nós vemos lá em Salmos, nós já falamos sobre esse versículo: Deus dá uma família aos que vivem só. E também lá em Salmo 113, versículo 9, a palavra diz para nós: dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Olha, Deus maravilhoso. Deus nunca vai te deixar só. E Deus quer fazer de tudo aquilo que está morto, Deus quer trazer vida e quer dar alegria. E é a partir desse entendimento nosso, que o propósito de Deus para nós é família, nós também precisamos andar em obediência. Nós só obedecemos porque nós amamos o Senhor. Então, se você ama o Senhor, você vai ter prazer em obedecê-lo. E aí nós vemos aqui que à medida que nós obedecemos a Deus, a nossa vida é alcançada, mas a nossa família inteira é abençoada. Quando Deus dá os mandamentos a Moisés e libera isso para nós, a palavra lhe diz para nós, os mandamentos que nós temos: honra pai e mãe. Ali também, quando descreve os mandamentos, o que diz em relação diretamente à família: não adulterarás. Também diz: não cobice a mulher do outro. Esses são mandamentos que estão expressos ali nos 10 mandamentos, e muitas outras palavras Deus traz ao nosso coração. Mas nós vemos aqui que quando uma família, quando uma pessoa, quando um indivíduo, ele decide obedecer a Deus de todo o seu coração, toda a sua família é alcançada. E nós vemos também que o fruto dessa desobediência causa destruição na família. Quando os filhos não honram o pai, não honram mãe, nós sabemos da confusão que gera. Quando há adultério, quando há pecado familiar, nós vemos famílias inteiras se desfazendo. E aí, querido, quando nós nos deparamos com esse cenário, nós vemos a destruição da nossa sociedade. Esse mês de maio também fala sobre o Maio Laranja, e no dia 18 de maio nós falamos sobre esse Dia Nacional contra o abuso, contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Querido, olha o ponto que a sociedade vive. Eu não sei se você leu, se você é tipo de pessoa que ignora esses fatos, mas os fatos estão diante de nós.
eu sou muito ligada ao Ministério com Crianças e muito ligada, o meu coração ora muito pelo Ministério de Crianças e o Ministério de Adolescentes, pelas experiências, e cada experiência que eu vivo, isso fortalece mais pessoas ou adolescentes que, à medida de cada ministração, de cada momento que a gente se coloca para abençoar a vida dessas crianças e adolescentes, nós vemos a fragilidade. Quantas crianças, quantos adolescentes eu já atendi que foram violentados pelos próprios familiares, alguns até pelo próprio pai, e nós vemos a destruição de uma história inteira, e aí muitas vezes a gente começa a transferir a culpa ali, né? Ou a sociedade faz isso e a criança muitas vezes não consegue falar porque ela se sente culpada, porque a pessoa que agride, porque a pessoa que violenta começa a gerar um cargo, e aí nós temos declarado isso também, que nós queremos ser a voz dessas crianças. Elas não têm culpa de nada, elas são extremamente inocentes e nós queremos ser a voz nessa sociedade, mas nós queremos ser famílias que são exemplos para essa sociedade, famílias que andam em integridade, onde não há adultério, onde não há divórcio, onde não há separação dos filhos com os pais, que não haja esse distanciar de pais com filhos, mas que as famílias, queridos, vamos orar pelas nossas famílias, para que a cada dia nós possamos ser mais e mais unidos, obedientes aos mandamentos do Senhor, para que os nossos não sejam atingidos com histórias como essa, mas que sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu não sei como você tem orado pelos seus filhos ou como você tem orado na sua caminhada, mas comece a orar para que Deus te levante onde Ele quer. Sonhe com o seu filho que ele seja um grande pastor, um grande profeta, um grande mestre, um grande apóstolo, um grande evangelista, e não que ele seja somente um engenheiro, um médico, que ele não tenha só uma profissão, mas que ele tenha um ministério. Quantas vezes que nós estamos investindo em estudo, em projetos, em coisas para edificação do nosso intelecto, mas muitas vezes nós não investimos espiritualmente. Invista para que os seus filhos possam ter experiências profundas, para que eles não vivem aquilo que a sociedade está vivendo. E aí nós vemos aqui que, infelizmente, que no meio desta bagunça toda, os valores muitas vezes estão totalmente invertidos. A escala de valores das nossas vidas, na nossa caminhada, está totalmente invertido nessa bagunça toda, que muitas vezes, e quem sabe você viveu isso, essa foi a história, mas quando você coloca Deus, quando você coloca o foco naquilo que é eterno, a sua vida, a sua família também, porque Deus é rico em perdoar, em alcançar a nossa vida. Conheça aquilo que é importante para Deus, conheça os propósitos e os projetos de Deus para a sua vida e lute para que você viva intensamente a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Nessa inversão de valores, dessa escala de valores na nossa caminhada, muitas vezes está tudo errado, mas dentro daquilo que Deus propõe para nós, diante daquilo que Deus tem para nós, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus está em primeiro lugar. Nessa escala de valores, Deus está em primeiro lugar. Vamos lá em Marcos, abra a sua Bíblia aí comigo, em Marcos, capítulo 12, os versículos, a partir do 28, a palavra diz assim para nós: um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão, e ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que este. Nós vemos aqui, querido, aquilo que precisa ocupar o nosso coração é o Senhor. Ele está, nós precisamos amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos. Devemos amar o próximo e cuidar do próximo, mas Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26, leia comigo: se alguém que me segue a amar pai e mãe, esposa ou filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não poderá ser meu discípulo.
E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Lá no versículo 33, nós vemos também, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Se nós não entendermos o princípio de estar com o Senhor, se nós não entendemos o princípio de se tornar discípulo de Jesus e de caminharmos e deixarmos tudo para trás para seguir Ele, ninguém é mais importante. Mas nós não vemos em nenhum momento a palavra dizendo que nós não devemos amar. Pelo contrário, que nós devemos investir continuamente na nossa casa, na nossa família. Deus em primeiro lugar, mas nós precisamos cuidar da nossa casa porque é projeto de Deus também. Nessa escala de valores, nós vemos aí que em segundo lugar, então, está a nossa família. Lá em Timóteo, abra comigo, Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim para nós: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que descrentes. O contexto desse texto diz respeito à situação material, do valor financeiro das coisas. Mas nós vemos aqui, quando a gente volta um pouquinho, em 2 Timóteo, capítulo 3, só você voltar uma página, nós vemos que a palavra diz assim para nós, versículo 2: portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. No versículo 4, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. No versículo 5, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Quero ler de novo, 1 Timóteo 5, 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que descrentes. Na nossa escala de valores, a segunda coisa mais importante é a nossa família. Eu anotei uma frase aqui para nós que está nesse livro, que diz assim: acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é, em primeiro lugar, com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Se o trabalho, se a missão, se qualquer outra desculpa está na frente, está fora do que aquilo que a Bíblia está dizendo para nós, assim como aí em 1 Timóteo, versículo 3. Olha a palavra dizendo: como poderá um bispo ou um homem de Deus cuidar da igreja se ele não cuida da sua própria casa? Esses são alguns exemplos para nós do que aquilo que a palavra diz para nós. Então, se nós não formos exemplos dentro da nossa casa, como nós poderemos ser exemplos em outro lugar? E o terceiro diz respeito ao nosso trabalho. Então, na escala de valores, o terceiro valor aí é o nosso trabalho. E aí nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os versículos 10, vou ler a parte B. Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios, ordenando e insistimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Nessa escala de valores, primeiro, Deus, segundo, a nossa família e terceiro, o trabalho. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos entender que homens são provedores. Hoje nós, mulheres, trabalhamos e a gente vê que a nossa sociedade tem outros valores, mas o princípio está naquele que se entrega, naquele que se doa. Nós precisamos colocar dentro da palavra o seu devido lugar para cada um, que aí é assunto para outra pregação, mas que cada um assuma o seu papel dentro da família. Então, dentro dessa escala, Deus, a minha família e o meu trabalho. Queridos, quantas famílias que estão doentes, porque infelizmente as suas famílias estão totalmente bagunçadas.
Quero que você, aí quando você estiver assistindo essa pregação, que você coloque aí escrito para nós o seu nome ou aí a sua família, o sobrenome da sua família, né? O meu sobrenome é Faria, então família Faria, para que a gente possa aí durante a semana orar por vocês e firmar isso no Senhor, clamando para que Ele faça na sua vida e através da sua vida e na sua família. E eu quero aí frisar o versículo que a gente falou primeiro: creia no Senhor Jesus, tenha fé naquilo que Deus tem, e você e a sua família serão salvos. Firme seu compromisso com Deus, busque a Deus de todo o seu coração, que Deus vai fazer grandes coisas na sua caminhada. Feche seus olhos, querido, eu quero que você reflita sobre aquilo que está caminhando, como está caminhando, como a sua vida está, como a sua família está. Então feche seus olhos aí na sua casa, comece a refletir sobre isso. Não sei se vocês precisam de cura, se vocês precisam liberar perdão um para o outro, mas eu creio que o Senhor hoje quer alcançar você, para que toda a sua família seja alcançada. Se você não está vivendo da forma como deveria viver, comece a clamar aí para o Senhor e tenha um tempo mesmo de refletir sobre a sua caminhada. Se for necessário pedir perdão, peça. Se for necessário parar aí agora, para que você, o seu esposo, os seus filhos, você filho, pedir perdão. Vocês que não estão dando valor devido à sua família, faça isso nesse momento, mas não deixe aquilo que Deus está incomodando você, para que seja curado e transformado agora. Mas Deus tem um propósito sobre vocês. Quero orar contigo e quero orar sobre Deus sarar cada família da nossa igreja. O que Deus está falando no seu coração? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas diante do Senhor, Deus, e te pedir perdão, Jesus, diante de tudo que nós falhamos como família, diante, Deus, daquilo que dói em nós, de coisas que estão marcadas em nós, coisas, Deus, que nos afastam do Senhor. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, orar pelas famílias da nossa igreja nesse momento, em nome de Jesus. O Senhor conhece, Deus, cada família. Deus, eu clamo para que o Senhor alcance cada família, Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Traz vida, traz cura, traz renovo, traz transformação, Jesus, para cada família. Se for necessário pedir perdão, que haja liberação de perdão. Se for preciso, Deus, parar nesse momento, Deus, e eles começarem a ser totalmente mexidos pelo Senhor. Espírito Santo, alcança cada família nesse momento, realiza a tua obra, faz o teu querer, ó Pai. Nós oramos para que o Senhor Jesus seja o centro de cada família, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, sempre entregar o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Que em tudo o Senhor esteja, que em cada lar o Senhor esteja, que a tua presença esteja. O Senhor conhece, Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe de cada família aquilo que eles precisam. Se precisam de provisão agora, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Deus, os teus anjos, Deus, e leva cada coisa, Deus, que os teus filhos precisam. Se precisam de cura, Pai, cura as famílias, tanto emocionalmente, Deus, como fisicamente, em nome de Jesus. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer além do que nós temos pensado e imaginado, mas nós queremos orar por essa família também da fé, chamada Inserp, e nós oramos, Deus, para que cada família individualmente seja sarada, para que nós possamos ser uma igreja sarada, curada pelo Senhor, cheia do teu fogo, cheia da tua presença, que realmente faz a diferença na vida de outras famílias e que todas as famílias da terra sejam alcançadas através das nossas vidas. Nós nos posicionamos hoje para fazer aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos e entregamos, Pai, esse culto em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces e suaves consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de cada família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. O Senhor